Você já parou na frente da sua casa e pensou que algo está simplesmente faltando? Por que essa área parece vazia, mesmo quando tudo está lá? E por que alguns jardins frontais conseguem atrair atenção imediatamente, enquanto outros permanecem invisíveis? O problema raramente são as plantas caras, mas quase sempre a combinação errada. Hoje vou te mostrar 7 combinações de arbustos que resolvem exatamente esse problema. E vamos começar com uma que cria estrutura e profundidade instantaneamente. Top 1 Buchinho, Lis Nandina Annan. Eu chamo essa primeira combinação de duo de elegância perene, Buchinho junto com Nandina Annan. E acredite, exatamente essa combinação funciona como um pequeno truque de design que traz ordem e classe para a frente da sua casa imediatamente. O buchinho é a base estável. Ele permanece verde o ano todo. É fácil de modelar e funciona como uma linha limpa e confiável que dá mais estrutura à sua entrada logo de cara. É exatamente por isso que tudo parece automaticamente mais bem cuidado. E então a Nandina Anã entra em cena, a parte que realmente faz as pessoas olharem. Na primavera e no verão, sua folhagem brilha fresca e clara. Depois, ela se transforma em tons quentes de vermelho e borgonha. É como se o seu jardim se vestisse de novo a cada estação. O espaçamento é importante. Coloque os buchinhos com cerca de 60 centímetros de distância para criar um efeito de cerca viva densa. Coloque a nandina cerca de 45 centímetros à frente, levemente deslocada. Assim cria-se profundidade em vez de uma linha monótona. E uma dica de economia. Compre buchinhos menores. Eles crescem com segurança e você costuma economizar cerca de 40%. Top 2. Lavanda por mais. Sálvia russa. Esta segunda combinação é perfeita se você deseja um visual romântico, estilo casa de campo. Lavanda junto com sálvia russa. E sim, eu sei exatamente o que muitos estão pensando agora. A lavanda pode ser difícil dependendo do clima. Mas aqui está o detalhe que muitos centros de jardinagem não explicam. Se você escolher a variedade de lavanda certa para a sua zona e combiná-la com a sálvia russa, surge uma pequena vantagem. A sálvia ajuda a criar um microclima favorável no qual ambas as plantas se desenvolvem melhor. A sálvia russa, após estabelecida, é extremamente tolerante à seca e traz esses ramos arejados, azul prateados, que funcionam como um fundo suave. Se você colocar a lavanda na frente ou ligeiramente de lado, cria-se um efeito em camadas, tons de roxo semelhantes, mas em alturas diferentes. E é exatamente isso que de repente parece planejado e de alta qualidade. Se quiser economizar, a lavanda se propaga muito bem por estacas. Na primavera, peça a alguém com uma planta estabelecida. Enraize as estacas na água e você terá plantas praticamente de graça. Para a sálvia, 2 a 3 exemplares são suficientes, a cerca de 75 centímetros de distância. Após 2 estações, já parecerá cheio. Bônus: ambas são verdadeiros ímãs para polinizadores, e o perfume nas noites quentes de verão é incrível. Top 3 Hortênsia Place. Azevinho japonês. Eu chamo esta combinação de maravilha das 4 estações. Hortênsias junto com azevinho japonês. As hortênsias são, obviamente, a grande estrela. Essas flores exuberantes do verão ao outono funcionam como uma afirmação bem na frente da casa. Mas é exatamente aqui que a maioria comete um erro. Eles plantam hortênsias sozinhas. E assim que o inverno chega, restam caules nus, de repente, tudo parece vazio e esquecido. O azevinho japonês é a solução secreta aqui. Ele permanece compacto, é perene e tem uma estrutura fina e densa que faz com que as hortênsias pareçam visualmente ainda mais dramáticas. Você o usa como uma camada de base. Coloque os azevinhos com cerca de 90 centímetros de distância para que formem um fundamento verde e calmo. Depois você posiciona as hortênsias atrás ou entre eles. E, de repente, seu jardim frontal parece vivo o ano todo. Na primavera, o azevinho sustenta o visual. No verão e no outono, as hortênsias assumem o controle com suas flores. E no inverno, resta pelo menos alguma substância e cor no canteiro. Truque de orçamento. Hortênsias podem ser caras, especialmente variedades especiais.
Compre uma planta forte e, após alguns anos, você pode dividi-la ou cortar estacas macias no início do verão. O azevinho japonês costuma ser acessível e cresce devagar. Ou seja, menos trabalho com podas. Um verdadeiro ganha-ganha. Top 4. Gramíneas ornamentais. Pois Budleia. Esta combinação é para todos que desejam aquela vibração exuberante, quase tropical, mesmo que não morem nos trópicos. Gramíneas ornamentais junto com Budleia. A Budleia é uma daquelas plantas que retribuem incrivelmente. Ela cresce rápido, floresce por meses e, como o nome sugere, atrai borboletas como ninguém. Mas plantada sozinha, muitas vezes parece um pouco nua e rala na parte de baixo. É exatamente aí que as gramíneas ornamentais salvam a imagem geral. Escolha uma gramínea como o capim do pântano ou o capim de fogo Carl Forster e coloque-o na frente ou ao redor. Instantaneamente surge movimento, estrutura e essa dinâmica vibrante que impede que seu jardim pareça estático. Assim que o vento sopra, a área dança. E é exatamente isso que parece tão caro, embora muitas vezes não seja. Você também tem flexibilidade com as cores. Uma Bodleia roxa com grama dourada cria um forte contraste. Ou você pode escolher flores brancas sobre um verde intenso para um visual mais suave e elegante. Dica de economia. Gramíneas ornamentais são ótimas para dividir. Se alguém que você conhece já tem um tufo grande, peça uma divisão no início da primavera. A maioria fica feliz em doar, pois as gramíneas crescem com muita força. A Budileia costuma ser barata nos viveiros, e como cresce muito rápido, vale especialmente a pena comprar plantas menores. Top 5. Spirea Pais Berberis. Esta combinação funciona em quase qualquer clima, e é uma das minhas favoritas. Spirea junto com Berberis. A Spirea é um arbusto que muitas vezes é subestimado. Na primavera, ela realmente floresce, com essas flores em cascata, brancas ou rosadas, que trazem leveza imediata ao canteiro. E muitas variedades também oferecem uma bela coloração de outono. O Berberis oferece o contraponto, borgonha profundo ou dourado quente, dependendo da variedade. E isso não apenas na época da floração, mas durante toda a estação. O efeito vem do contraste. Imagine um berberis dourado atrás de uma espirea verde. Ele brilha. Ou um berberis cor de borgonha junto com uma espirea de folhagem dourada para uma imagem quente e convidativa que parece um canteiro de designer, mas é surpreendentemente acessível. E também é prático. Ambos são tolerantes à seca após estabelecidos. Em muitas regiões, são resistentes a animais e precisam de pouca poda. Ideal se você quer beleza sem passar todo fim de semana no jardim. O espaçamento de plantio é importante. Dê à espireia cerca de 90 a 120 centímetros, porque ela se espalha bem. O Berberis permanece mais compacto. Geralmente 60 a 90 centímetros são suficientes. Se você os escalonar, ou seja, não colocá-los em uma linha rígida, a profundidade surge quase sem esforço. Top 6. Hostas Purs Astilbe. Eu chamo esta combinação de solução de sombra. Ideal se a frente da sua casa não recebe sol o dia todo. Hostas junto com astilbes. E sim, tecnicamente as hostas são herbáceas e não arbustos. Mas me ouça um pouco. Usadas dessa forma, elas funcionam como uma base exuberante, semelhante a um arbusto que finalmente preenche áreas vazias na meia sombra ou sombra. As hostas oferecem uma diversidade de folhas incrível. Você pode escolher verde intenso, tons azulados, variedades variegadas, com branco ou amarelo, até mesmo um chartreuse chamativo. Isso cria aquele visual denso de eu sei exatamente o que estou fazendo, mesmo que secretamente você esteja apenas procurando algo que funcione de forma confiável. E então entram as astilbes, espigas de flores leves como penas em rosa, branco, vermelho ou roxo, geralmente no meio ou final do verão. Exatamente quando muitas outras plantas de sombra já estão mais calmas. As astilbes trazem cor e emoção novamente. O melhor é o contraste de textura. Folhas de hosta largas e calmas, contra essas flores de astilbe finas e arejadas.
Parece imediatamente planejado e de alta qualidade. Se você quer economizar, as hostas são fáceis de dividir. Uma planta se torna duas, três ou até quatro depois de alguns anos. Muitos jardineiros amadores doam divisões na primavera ou no outono. As astilbes costumam ser acessíveis em centros de jardinagem. E como suas flores são tão marcantes, você muitas vezes não precisa de muitas para causar impacto. Top 7. Rosas Knockout Plain Nepeta. Aqui estamos na combinação que no original fez o vizinho bater na porta. Rosas Knockout junto com Nepeta. As rosas Knockout mudaram tudo para muitos jardineiros amadores porque tornaram o tema das rosas subitamente descomplicado. Elas são resistentes, florescem da primavera até a geada e não exigem aqueles cuidados delicados e complexos que costumamos associar às rosas clássicas. Mas mesmo as rosas knockout podem parecer um pouco rígidas sozinhas, quase certinhas demais, muito severas. E é exatamente aí que entra a népeta. Ela forma maciços suaves e levemente pendentes, com flores azul lavanda que se renovam constantemente. Quando você coloca a népeta na frente das rosas, algo decisivo acontece. Todo o canteiro parece imediatamente mais suave, mais romântico e como um caro jardim de estilo cottage, embora na realidade possa ser muito econômico. As combinações de cores funcionam quase sempre. Rosas knockout cor-de-rosa com népeta roxa parecem clássicas. Rosas vermelhas ou coral ganham mais profundidade e drama com a népeta. E rosas brancas com népeta de repente parecem elegantes e quase como um design profissional. Um toque de mestre do original. As rosas knockout entram em promoção em muitos centros de jardinagem no final do outono. Compre-as então, plante-as e na primavera elas já estarão bem estabelecidas. A népeta se espalha bem, comece com poucas plantas, divida-as no segundo ano e expanda gratuitamente. Ambas são fáceis de cuidar e tolerantes à seca após o plantio. E aí estão. 7 combinações de arbustos que farão seu jardim frontal parecer imediatamente mais cheio, mais profundo e muito mais sofisticado, sem que você precise gastar uma fortuna. Escreva para mim, nos comentários, qual combinação você mais gostou. Se isso te ajudou, por favor, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perde nada.